Estão me ouvindo? Eu gostaria que vocês ativassem o microfone de vocês para a gente tornar esse momento um pouco mais dinâmico, né? Fica muito ruim só eu falando e lendo as respostas. Se for possível, claro, né? Pelo menos o microfone de vocês ativarem para a gente conversar. Pode ser? Certinho. Bom, primeiramente, eu gostaria de conversar com vocês sobre como foi o evento, né? Não tô te ouvindo, viu, Giovanni? Tá desligado seu microfone. Bom, a primeira atividade que nós tivemos, né, mais participativa, né, mais dinâmica na disciplina, uma disciplina que a gente já começou um pouco atrasada por conta dessa questão da liberação, né, para começar a formação da turma fora de prazo, uma disciplina especial, foi de fato a live sobre o ensino médio na perspectiva dos professores, né? Qual foi a proposta dessa live? Muitos de vocês vão entrar no estágio, né? A Amanda começou a estagiar hoje, Giovanni já começou a estagiar, e estão conhecendo essa realidade do ensino médio técnico, né? E conhecer essa realidade está sendo algo remoto. Então, aquela vivência de sala de aula não é a mesma que seria presencial, né? Muito bem, a Amanda disse que inclusive estava na observação. Ó, o Anderson não está participando hoje aqui, porque ele está fazendo observação nesse exato momento, viu, pessoal? Então, tipo assim, se acaso ocorrer de vocês precisarem estar fazendo observação para não se atrasar muito, não tem problema, tá? Pode falar, Amanda. No meu caso, no caso, quando tiver as observações durante o estágio, a gente pode entrar mais tarde ou a gente pode assistir a aula em um momento posterior. Isso, exatamente isso que eu ia falar. Aí, por exemplo, o Anderson a gente combinou, entendeu? Que eu vou deixar gravado aqui para que ele possa estar assistindo depois. E se acontecer com vocês também, não tem problema, tá bom? Vocês podem estar assistindo depois, tá? Gravado. Eu não vou tornar esse empecilho para vocês, que eu sei que como já está sendo difícil, né? Conciliar essa questão de ensino remoto e estágio e aula e tudo mais. Então, se vocês precisarem não participar, só avisem, né? Fala assim, professor, não vou poder participar da aula porque eu estou estagiando, né? Mas depois eu assisto a aula gravada. Só não tornem isso uma prática, né? Deixar sempre de participar, podendo participar, porque senão a disciplina não vai fluir muito legal. Porque eu percebi que são poucos. Eu não foi passado ainda a lista oficial para mim de quais serão os acadêmicos, mas no grupo mesmo nós somos apenas em 5, né? Amanda, Giovanni, Luanderson e Maíra, 4 alunos só, né? Então a gente vamos ver como é que a gente vai lidar com essa questão, tá bom? Conversando a gente se ajeita. Aí, a primeira questão, então, a proposta da live, a proposta da live foi trazer, então, essa possibilidade de vocês conhecerem essa realidade de como é ser professor no ensino médio na perspectiva de professores que atuam como professores no ensino médio ou técnico, né? Então, nós tivemos lá a participação do professor Cláudio, do professor Adeilson, da Elisângela, da Sábio, do Lourenço, né? Professores, alguns do IFTO, Campus Araguatins, outros que passaram por outras unidades do IF, né, lá no Mato Grosso, Lourenço, por exemplo, a Sábio Lourenço lá em Colinas, né, então outras unidades, e a professora Elisângela, que atua numa escola pública, né, de estadual, que é uma Nova Vicente, inclusive a escola que a Amanda está estagiando, para trazer essa questão da realidade das escolas de ensino médio, certo? Vocês assistiram a live? Amanda, Giovanni, Maíra? Sim, professor. Você participou online ao vivo, né, Giovanni? Sim, no momento que estava ocorrendo. Sim. Você, Amanda, você conseguiu assistir? Consegui sim, professor. Participou ao vivo ou assistiu depois? Ao vivo. Bacana. E você, Eu tive que Maíra? sair só 1 minuto e depois já voltei de novo. Ah, não, beleza. E você, Maíra? Maíra participou também dessa live? Assistiu na hora, assistiu depois ou ainda não assistiu?
Enquanto a Maíra responde aí eu gostaria de ver com vocês, socializar o que vocês aprenderam, então, dessa live, né? As perguntas que foram feitas para os professores, para que eles compartilhassem as experiências com vocês, eu gostaria de perguntar para vocês agora, com base no que vocês aprenderam lá nessa live, né? As experiências que foram compartilhadas, e com base nas vivências que vocês estão tendo agora, o que vocês perceberam, né? A primeira pergunta que foi feita: qual a sua maior dificuldade como professor no ensino médio? Então, na perspectiva de vocês agora, baseado no que aprenderam e no que já vivenciaram, o que vocês acham que é a maior dificuldade para um professor no ensino médio? Vamos fazer assim: Amanda, Giovanni e Maíra. Primeiro, Amanda. Eu vou pegar com base na resposta da Elisângela, até, que eu lembro que ela falou que, não só assim no ensino médio, né? Porque ela atua assim no ensino médio, no Manuel Vicente. Mas ela disse que a maior dificuldade é ter a interação dos alunos, é prender eles na sala de aula, ter que usar novas dinâmicas, né? Porque no ensino presencial é muito mais fácil você lidar com os alunos do que no ensino remoto, né? No ensino remoto o professor se sente só. Então, que eu me lembro, essa foi a resposta dela sobre essa questão. Bacana. Então aí é um detalhe que vocês vão ter que se atentar durante a prática de vocês agora no estágio e futuramente com professores, né? Como fazer para cativar a atenção dos alunos, ou no ambiente remoto ou no presencial, né? A interação com o aluno é alguma coisa muito importante e que é difícil, né? Giovanni, e você, Giovanni, o que você enxerga como sendo a maior dificuldade de se trabalhar como professor no ensino médio? Vocês me ouvem? Alguém? Está me ouvindo? Perfeito? Em Sim. relação à resposta, também eu levo em consideração, até por uma parte, pelo que a professora Sábia lá falou, essa questão mesmo, que os alunos do médio, eles estão muito focados hoje na parte tecnológica, né? Nas brincadeiras, nos jogos, então isso, assim, chama muita atenção deles. Mesmo durante as aulas, chama bastante a atenção deles, né? Eles sempre estão procurando ali interagir com os alunos, conteúdos não totalmente focados da aula, mas algo relacionados à tecnologia, assim, por exemplo, que está utilizando os meios tecnológicos atualmente, eles focam mais nisso. Então, procurar da melhor forma. Foi tanto que ela citou lá que pedia sempre para o pessoal, né, ligar a câmera para saber se realmente eles estavam mesmo ligados na aula ou se realmente ela estava só lá falando como um rádio ligado. Então, essa dificuldade, ou seja, prender também, leva nessa parte também, na visão da professora Elisângela, de prender, né? Conteúdos interessantes, bem elaborados para prender a atenção dos alunos, porque quem faz o médio sabe, a galera mais jovem tá totalmente focada. Se não for algo interessante mesmo, os alunos deixam a desejar. Se a aula não for bem planejada, isso é visto e é notado nessa forma de ensino remoto. Muito bem, certinho. É isso aí, né? Essa questão da interação que você falou, uma dificuldade dessa sua fala é a questão que foi até citada pela professora Elisângela. Muitas vezes eles são muito ligados na questão de games, né? E às vezes tem aquela mentalidade um pouco imatura. Então foi importante você trabalhar com esses recursos a seu favor, né? Trazer games, trazer essa realidade do aluno para dentro do ensino, para usar como ferramenta de chamar a atenção deles, né? Então, é uma dificuldade, mas que quando você enxerga a dificuldade, você trabalha ela a seu favor, né? Maíra, você assistiu, Maíra? Você está ouvindo a gente bem agora? Beleza. Ativa seu microfone, por favor, Maíra, para responder as perguntas. Você conseguiu assistir a live ao vivo? Ou você assistiu dela depois? Ou você ainda não chegou a assistir? Professor, ainda não cheguei a assistir a live. Não, tudo bem, mas não deixa de assistir, tá bom? Porque com base nela a gente vai fazer muitas das atividades que a gente tem na disciplina, certo? Ela vai servir de pontapé para muitos conteúdos, beleza? Tá. Mas aí, você com a sua vivência, com a sua experiência, você já foi aluna de ensino médio, né?
qual que você acha que deve ser aí a maior dificuldade do professor em dar aula no ensino médio? Para a verdade, eu acho que a dificuldade é os alunos, de verdade. Ter um conteúdo, principalmente agora, no tempo de pandemia, organizar uma aula em que faça o aluno prender a atenção do aluno de frente ao computador é muito complicado. Jovem, eu falo isso porque eu vou estagiar na turma que é praticamente a minha idade, a galera não é muito difícil prestar atenção, focar a atenção deles na aula. Um está mexendo no celular, outro está nem aí, está assistindo o jogo. Então é muito complicado. Acredito que a dificuldade seja essa, de montar uma aula em que faça todos os alunos focarem naquilo. Muito bem, é isso aí. Pode É falar, tanto, Júlio. é tanto que eu olhando pelos comentários lá dos outros professores que estavam na live, eles falavam assim que se a partir de um certo momento que o professor passasse por exemplo, se for só ler muito, se passar um slide, começar a aula a ficar comprida, aí que os alunos mesmo dispersam totalmente. Foca, ou seja, ele explicar a teoria ali o mais simples possível e direto ao assunto, explicar, caso algum aluno tenha alguma dificuldade, retorna novamente, explica, mas já aí tentar aplicar alguma coisa na prática para que os alunos já peguem novamente e já aprendam a atenção deles. Porque, no caso, se ficar indagando, falando coisa, repetindo coisa, e aquele conteúdão só de leitura, os alunos, na mesma hora, os alunos se dispersam na hora. Principalmente se for também aquelas disciplinas chatas, não tem a famosa disciplina chata. Fazer uma aula só de leitura, só de passar texto e não ter, pelo menos aquela parte de debate entre alunos, chega cansativa demais, não dá nem gosto de assistir. É interessante, essa igual também, não sei se foi o professor Adeus que falou lá assim, ouvir, né, saber respeitar o momento, ouvir, principalmente de roda de conversas, né, aquele diálogo, buscar aquele diálogo com os alunos, que isso faz a interação, mesmo aquele aluno, talvez aquele mesmo que seja tímido, qualquer, ele estando ali no meio, na roda de conversa, ele se solta mais um pouco e a aula flui, né, as informações, ou seja, o professor consegue atingir o objetivo que ele tinha naquela aula dele, porque onde tem várias pessoas dando aquele depoimento, suas experiências de vida, né? Ali flui a aula e vai passando, e ao final, tipo, o objetivo chega, né? É alcançado, tem muitas das vezes, porque teve o espaço e principalmente essas rodas de conversa eu acho muito importante. Muito bem, é isso aí. Tudo que vocês estão falando é exatamente isso. Pode falar, Amanda. Eu só ia comentar que nesse período, cada professor tem que buscar novas dinâmicas, né? No estágio de hoje, o pouco que eu observei, eu prestei atenção que a tática do professor era dar a aula e depois de um tempo, porque era programação, né? E depois de um tempo, ele falava para os alunos apresentar a tela para ver se eles realmente estavam participando. Aí assim ele consegue ter o controle da aula. Muito bom. Então, nessa que você está falando, os alunos mostravam a tela que eles estavam fazendo os códigos, para mostrar que de fato eles estavam acompanhando. Exatamente. Muito legal, tá vendo? Ó, uma dica legal para vocês aplicarem no estágio de vocês, principalmente para quem for trabalhar com disciplinas da área técnica, né? Aí, pessoal, uma outra pergunta que foi feita na live foi acerca dos quais os pontos positivos e negativos de trabalhar no ensino médio. Com base no que vocês viram na live, nas experiências de vocês, quais são os pontos negativos? Apresenta pelo menos um ponto negativo e um ponto positivo, um ponto ruim e um ponto bom de trabalhar no ensino médio. Aí a gente vai mudar a ordem agora. Giovanni primeiro, Maíra segundo e Amanda terceiro, tá bom? Giovanni. Professor, levando essa consideração, deixa eu ver aqui, um ponto positivo que eu posso... assim, talvez a gente trabalhando na questão do médio, um ponto positivo é porque muitos deles, né, eles têm maior aquele respeito, né? Eu acho que esse já é o principal ponto, respeitar o professor que está ali na frente. Assim, eu vejo o pessoal do médio, eles já são mais, já tem aquela mais critério, né, de respeitar quem está ali, o educador na frente. Eu acho que isso é um dos pontos. Eu percebi nisso, assim, nos estágios que eu já fui, né, quando eles, por exemplo, o professor está ali na frente, é um espelho para eles, ou seja, lá eles
procurava respeitar ao máximo, né? Nas escolas que eu estagiei. E então, eu acho que o pessoal do médio leva essa consideração. Ponto negativo, vejo essa questão também do, assim, um ponto negativo, a parte da tecnologia mesmo, tipo assim, a falta de interesse, né? Porque as tecnologias estão aí e traz muitos benefícios, né? Tanto bons quanto ruins também, né? E para a educação não é diferente. Beleza. Maíra, um ponto positivo e um ponto negativo de trabalhar no ensino médio. Ponto positivo. Acho que como o Giovanni falou mesmo, como é o ensino médio, os alunos estão mais maduros, estão menos. Não são mais crianças e acaba sendo mais fácil porque eles já levam as coisas mais a sério. Tem mais um respeito pelo professor, que está estagiando. Mas o ponto negativo, acredito que está sendo agora mesmo, como eu falei antes, de fazer ele focar na, na, na aula. Envolve tecnologia, coisas mais lá da informática, é difícil prender o aluno na, na aula, tendo como sendo em videochamada, acredito eu. Beleza. Amanda, um ponto positivo e um negativo, uma coisa boa e uma coisa ruim de se trabalhar no ensino médio. Eu vejo da mesma forma que os meninos falaram. Um ponto negativo é de que, por eles estarem no ensino médio, pode ser que eles estejam mais dispostos para poder aprender, né? Por estar naquela fase de fazer Enem, de poder entrar numa faculdade. E o lado negativo é esse mesmo, da tecnologia, né? Que desanima bastante, não só o ensino médio, mas ensino fundamental, ensino básico, porque é muito difícil estar em um ensino remoto quando você já estava em ensino presencial. Certinho, perfeito. Alguém aí vai trabalhar com o primeiro ano? Algum de vocês? Eu estou trabalhando. Certo, então Amanda vai responder a pergunta do primeiro ano, certo? Giovanni, você vai trabalhar com alunos de terceiro ano, né? Eu vou trabalhar com o primeiro também, não disciplina. Mas o terceiro eu vi que você vai trabalhar, né? Isso também. Beleza. E então tá. Então eu vou fazer uma pergunta agora para cada um, tá? Amanda, você vai me dizer como é que você pretende lidar com os alunos do primeiro ano? Porque a gente viu lá na live, né, que rola uma questão de alunos que estão saindo do ensino fundamental e estão começando a entrar no ensino médio agora. Então tem aquela questão de maturidade, né? Então você vai me responder como é que você pretende trabalhar com esses alunos que não são tão maduros assim no primeiro ano. Eu, com certeza, vou querer adaptar, né, as minhas aulas durante a etapa da regência, igual eu estou observando, né, já que os alunos não são totalmente maduros e ainda tá com aquele espírito do ensino fundamental, né, por estarem indo pro primeiro ano, eu preciso fazer com que eles se prendam na minha aula e não fiquem dispersos. Então, eu quero estar interagindo com eles, eu quero estar fazendo perguntas para que eles fiquem ligados na aula. Muito bem, Amanda. Giovanni, como é que você vai lidar com estudantes de terceiro ano que estão prestes a sair para o mercado de trabalho ou para uma faculdade e está toda aquela pressão de que vão ter que fazer Enem, vestibular, essas coisas? O meu modo de trabalhar com os alunos, pretendo, calma, paciência, antes de tudo, né? Porque e também fazer as tarefas em dias, né? Procurar sempre estar ali acompanhando eles, tirando dúvidas, né? Passando atividades e eles me retornando, né? Dando um feedback, saber se realmente está tá tendo efeito, né? As atividades que eu estou passando, explicar também através de videoaulas, né? Passar alguns vídeos, trabalhos e assim, com foco, com objetivo, tentar passar para eles que, tipo assim, eles estão saindo ali do ensino médio, né? E disposto a entrar em um novo mundo, porque é diferente, né? Entrar na universidade
e também vai deparar com algumas provas, né, muito importantes, por exemplo, a prova do Enem mesmo, né, muitos está preparando ele da melhor forma possível para eles chegar a estar enfrentando esses novos desafios na vida deles com um objetivo de conseguir algo lá na frente. Muito bem. Uma coisa legal também, Giovanni, é você, principalmente você que vai trabalhar com disciplinas. Só um instante. Principalmente você que vai trabalhar com disciplinas da área técnica, né? Eu vi lá, você vai trabalhar com arquitetura de redes, você vai trabalhar com manutenção de computadores. Tenta mostrar para eles quais são as profissões que eles podem atuar com aquelas disciplinas que você está ministrando, quanto que ganha profissionais que fazem manutenção de computadores, ou protocolo, ou arquitetura de redes, todas aquelas disciplinas que você está trabalhando, né? Quais são as possíveis faculdades que tem na área, quais são os vestibulares que eles podem tá fazendo com aquelas disciplinas que eles estão estudando com você neste momento. Por quê? Porque são alunos que estão, como a gente falou, prestes a sair, né, para o mercado de trabalho ou para uma faculdade. Então, você acaba tornando eles ter mais ânimo, muitas vezes, de estudar aquilo que você está ensinando, porque eles enxergam uma aplicação na vida real deles. Eles estão saindo e falando, poxa, eu posso trabalhar com isso quando eu terminar meu ensino médio, ou eu posso fazer uma faculdade nessa área. Então, eles vão dar uma valorizada, alguns, né, os que se interessarem, vão dar uma valorizada maior naquilo que você está ensinando. Então, pode ser uma boa, né? E pensar em trabalhar questões que envolvam questões que já caíram em Enems anteriores, entendeu? Vocês podem estar trabalhando nas disciplinas também, ou em vestibulares, né? Que é uma forma também de incentivar eles nesse sentido, tá bom? E prepará-los. Maíra, a pergunta que eu te faço, né? Que foi feita até na live. Digamos que você encontre com adolescentes rebeldes, né? Jovens que não têm aquele comportamento tão bacana, por você ser nova, é algo que você pode acabar enfrentando, né? Você está pegando para dar aula para jovens que têm quase a mesma faixa etária que vocês, né? E aí, como é que você acha que você pode estar cativando o respeito desses alunos dentro de sala de aula, Maíra? Nossa, jovem rebelde fui eu praticamente no meu ensino médio inteiro. Então, essa aí eu sei levar. Brincadeira à parte. Acredita que toda turma tem só seu aluno rebelde, seu aluno que não tá muito se importando com o conteúdo, tá ali só tá passando o tempo. Eu acredito eu, que possa, não sei, fazer algo mais dinâmico, algo mais que venha chamar a atenção dele. Porque eu acho que você é a única que não vou trabalhar com matérias da área técnica. Então, acredito que eu possa dar um jeito de só construir uma onde ele possa chamar a atenção dele. Mesmo que acredite que seja difícil, porque aluno rebelde é complicado se envolver com ele. Mas, como eu disse, formar uma aula onde possa acabar chamando a atenção dele. Mostrar que a escola não é ali só para brincadeira, que tá ali para aprender. Na live, você vai assistir, você vai ver um monte de conselho bem legal que esses professores deram, né? Amanda, Giovanni, vocês lembram de algum conselho que os professores deram? Tanto os que estavam lá quanto nos comentários, vocês lembram? Assim, o que eu lembro mais parece que o professor Adeilson mesmo falou, tentar, né, aproximar ao máximo daquele aluno, saber o que talvez pode ser problemas, não ali mesmo dentro da escola, né, dentro da sala de aula, problemas talvez que o aluno já traz da sua vida cotidiana, né, familiar, problemas familiares, então, tudo isso parte do profissional, né, do educador, está ali, auxiliando do lado, tentando fazer a inclusão, né? Porque muitos desses, eles se acham que são excluídos, né? Na sala de aula, como a gente vê lá na palestra. Muitos dizem que alguns desses alunos que são são classificados dessa forma, eles se sentem excluídos, porque ninguém quer fazer trabalhos com eles. Então, o tipo de metodologia utilizada por professor, e principalmente nos trabalhos em grupo, dessa forma vai ajudar esse aluno a ir perdendo, né, mais
ir aproximando, né? Tentando amenizar essas causas. Mostrar para ele que aquele não é o caminho. Ou seja, tem algo melhor para ele e, através da educação, pode mudar aquilo. Da convivência diária com os colegas de turma, ali, da turma, até mesmo com o professor, com os conselhos que o professor dá, pode mudar totalmente a realidade daquele aluno. Tudo bem. Aí, pessoal, uma outra pergunta que foi feita, né, foi a questão das metodologias que são atrativas para os alunos de ensino médio, né? Então, eu queria que cada um de vocês agora, né, a ordem vai ser o seguinte: Giovanni, Amanda e depois a Maíra, tá? Uma dica de alguma metodologia legal que pode ser atrativa para os jovens. Só uma, que você fala, professor, isso aqui pode ser legal com os alunos do ensino médio para fazer. Giovanni. Na minha forma, é trazer mesmo brincadeira, jogos lúdicos. Esse é para mim, que chama bastante atenção. Você pegar o conteúdo, aplicar em cima daquele jogo e trazer para a sala de aula. Isso praticamente prende atenção, porque, ou seja, ao mesmo tempo que eu estarei aplicando a forma teórica, né, a teoria, como é que funciona tudo, o conteúdo ali, e no jogo eu vou estar aplicando juntamente com eles, né, a prática. Já vou estar vendo resultados ali na hora, no mesmo momento. Então, eu vejo como um do tipo de metodologia isso, trazer o lúdico através de jogos. Muito bem. A pergunta foi a seguinte, Maíra. Citar uma metodologia, né, algo que pode ser feito para ser mais atrativo para os alunos do ensino médio. Cada um vai citar uma metodologia, né? O Giovanni falou dessa questão dos jogos, do lúdico, né? Amanda. Como o Giovanni falou de jogos, eu acho que eu vou citar o Google Forms. Eu não sei, eu acho que não é bastante utilizado. Eu acredito que as escolas estão trabalhando muito com a questão do material impresso, né? De apostilas e enviar para os alunos, né? Disponibilizar nas escolas e os alunos vão lá e pegam a apostila e levam para casa. Mas eu acredito que o Google Forms seria uma metodologia, porque lá você pode colocar cores, botar um tema, colocar vídeos. Então, eu acho que seria uma metodologia que poderia chamar a atenção, talvez. Bacana. Maíra? Na sala de aula, acredito que com uma aula com forma de debate. Apresentar o conteúdo e, assim, também perguntar sobre sugestões dos alunos e a opinião deles e tudo mais. E nas questões de atividade, acredito, aqui nas escolas, trabalham também com formas de apostilas impressas. Imprime, o aluno vai buscar na escola, depois entrega. Igual a Amanda falou também, trabalhar com uma ferramenta onde eu possa disponibilizar as tarefas que eles possam fazer em casa mesmo, não ter o problema de ir na escola buscar. Acredito que seja isso. E, professor, essa live aí, a live foi do dia 1º, foi? Foi no dia 1º, exatamente. Ah, não assisti nada, era meu aniversário, eu tava na rua. Sim, sem problemas, acontece. Bom, e eu também vou deixar uma para vocês. Uma metodologia legal é vocês estarem sempre antenados às novidades que tem na rede social. É uma galera, os jovens, né, no ensino médio, principalmente, é um pessoal que está muito nas redes sociais. Então, vocês estarem antenados ao que está bombando no momento. É uma trend? É um viral que está rolando? É um tipo de formato que está rolando assim? Sempre vocês estarem antenados nas redes sociais e pensar, poxa, de que forma que eu posso utilizar isso dentro da minha aula, né? Então, vê o que está rolando, o que está bombando na internet naquele momento e você usa aquilo adaptado, claro, para o conteúdo que você está trabalhando. Por exemplo, o que a gente podia estar utilizando, uma trend que rola de vez em quando é alguma coisa do TikTok, aqueles vídeos de você apresentar palavras. Então, como é que o aluno podia utilizar esses vídeos do TikTok, por exemplo, nas palavras, né? Fazendo um videozinho rápido. Vocês já viram aquelas brincadeiras de que a pessoa coloca 2 opções em cima e o pessoal vai andando para um lado ou andando para o outro, né? Com a musiquinha tocando. Então, de que forma que eu posso utilizar esse tipo de coisa, né? Que está bombando no momento para trabalhar com os conteúdos dentro da sala de aula. Então, uma dica que eu dou é você utilizar esses virais, tá bom? Da internet. Aí,
Pessoal, a gente viu que a questão da tecnologia, ela vai ser importante no ensino remoto, no ensino híbrido e no ensino presencial, quando voltar totalmente. O que está acontecendo agora? Agora, a tecnologia está sendo utilizada no ensino remoto. A maioria das escolas vai começar a voltar agora presencial, só que, por enquanto, híbrido. Uns alunos em casa, uns alunos presenciais. E depois, no futuro, se Deus quiser, vai voltar totalmente presencial, certo? E aí, vocês estão sendo formados professores de imediato como estagiários, para estar atuando agora, mas a médio prazo, para atuarem de forma híbrida e futuramente para atuarem de forma presencial. Então, eu gostaria de perguntar para vocês, de que forma que a gente pode estar utilizando a tecnologia nessas 3 modalidades? Só que cada um vai responder para um momento. Quem gostaria de responder para como utilizar nesse ensino remoto? Levanta a mão. Quem gostaria... Fala, Giovanni, você quer responder sobre o ensino remoto? Isso. Beleza, então calma aí, segura aí. Então o Giovanni vai ser ensino remoto. Quem gostaria de explicar como utilizar a tecnologia quando a gente chegar naquele ensino híbrido? Quem gostaria de responder isso? Ninguém? Qual das duas gostaria de responder sobre como a gente vai fazer para utilizar as tecnologias quando a gente retornar totalmente presencial? Acho que eu prefiro. Muito bem, então vamos ficar assim. Giovanni remoto, Maíra híbrido e Amanda totalmente presencial, tá bom? Vai lá, Giovanni, como a gente faz para utilizar a tecnologia nesse momento? Não, dessa forma que tá, eu aconselho mesmo que estamos de momento de pandemia. Prefiro utilizar mesmo sempre o e-mail, né, que é um correio muito utilizado. É o principal, eu utilizar com os alunos a conta, né? Cada aluno cria seu e-mail para ficar trabalhando. E também as plataformas, né? O Meet, né? O Google Meet, que é sempre utilizado também. O Classroom para passar conteúdo, que é bem simples. Dessa forma que, para evitar, né, esse contato presencial, eu fico com esses meios tecnológicos. Dessa forma também utilizar. Não só essas plataformas, como também tem o Zoom, né? O pessoal utiliza bastante, o Moodle também, eu acho interessante também, já trabalhei com o Moodle, para essa forma remota e sem esquecer, né, o mais queridinho da galera ultimamente, o WhatsApp mesmo. O WhatsApp, ele é um canal de rápido acesso, mas para uma videochamada mais especializada, a gente utiliza o Google Meet mesmo. E para utilizar mais comunicação interativa, rápido, tira dúvida, disponibilizar também o WhatsApp, né, que facilita bastante tirar ideias, dúvidas dos alunos, né, passar dicas, horário, alertas, né, das aulas, através dessa ferramenta também é muito bom. Então, essas dicas aí. Muito bem, muito legal. Maíra, e o que você sugere, então, como utilizar a tecnologia quando nós estivermos na atuação híbrida? Alguns alunos em casa, remoto, outros alunos presenciais. Bom, se utilizar nas salas de aula, assim, como vai ser dividido, como já está acontecendo aqui na minha cidade, divide a turma ao meio, metade vai para a aula presencial e metade fica na aula online. Bom, correr o conteúdo com os alunos presencial, passar o conteúdo normalmente, e utilizar a informática, a tecnologia, a internet, com, por exemplo, sala de aula, o próprio e-mail, WhatsApp, para tirar dúvidas, e sala de aula e e-mail para se passar as atividades. Acredito assim, para ficar mais fácil, tanto para os professores quanto para os alunos. Porque se você vai para a sala de aula, vai ficar uma galera que não vai ficar aula online, que é chato, a aula online é chato. E usar as ferramentas digitais para passar atividades e correções. Certinho. Eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu estou tendo sobre essa questão de híbrido, não em sala de aula, mas que dá para se aplicar mais ou menos.
Na nossa igreja, quando rolou esse negócio da pandemia, os cultos ficaram totalmente online, né, remoto, e a gente começou a organizar pelo Google Meet. Quando começou a retornar presencial, algumas pessoas ainda estavam querendo ficar em casa, né, devido a essa questão do medo. Então, o que a gente fez? A gente montou o culto híbrido, né, com a participação de quem estava em casa através do Google Meet e com a participação presencial de quem estava na igreja. Então, isso também pode ser aplicado dentro de sala de aula, né? Vocês podem estar interagindo, fazendo a interação entre os alunos que estão na sala de aula com os alunos que estão em casa, né? Você vai fazer as perguntas, faz uma para quem está presencial, uma para quem está em casa, tá? As atividades também de forma intercalada, tá bom? Então é uma dica que eu também deixo para vocês, se caso vocês tiverem que atuar em algum momento nesse cenário, beleza? E quando a gente retornar totalmente presencial, Amanda, o que você acha? Como é que vai ser? O que a gente pode estar utilizando? Eu acho que, sem sombra de dúvidas, os jogos, né, tecnológicos, quando a gente volta eles para a educação, fazem muito efeito na sala de aula, porque eu lembro que eu mesmo ficava muito animada quando o professor dividia a sala em grupos e fazia uma dinâmica diferente que envolvia o conteúdo, né? Então, uma dica, eu sempre vou estar falando do quiz, porque eu gosto muito de utilizar ele. E utilizei no estágio 1 e estágio 2. E com o quiz, né, no presencial, você pode dividir a sala sei lá, 2 grupos, pode colocar o quiz, né, no computador e projetar ele na parede, pode colocar uma musiquinha, o próprio quiz tem uma musiquinha também, e assim os alunos vão interagindo, né? Vão interagir e achar muito bom a dinâmica e aprender ao mesmo tempo. Muito legal. Essa questão de você utilizar os celulares, né, os smartphones, aplicativos, né, colaborativos é muito legal, é muito genial. Muito boa essa Eu sua acredito sugestão. que Eu acredito que isso pode até ser usado no ensino híbrido, né? Tanto no híbrido quanto no. O híbrido é presencial e remoto, né? Eu acho que pode até ser utilizado também, adaptado. Você pode integrar quem está em casa com quem está presencial para interagir lá no quiz, né? Respondendo as perguntas, brincando, disputando. Isso. Muito boa. Foi, Pode é o falar, que, João. é o que, é o que a gente mais vê, né? Tipo, as entrevistas hoje, o pessoal faz uma roda de conversa, chama um participante, lá no estúdio, não pode ficar muita gente, aí eles chamam um participante de forma presencial para ficar ali mais o que está interrogando, né? O que está apresentando o programa, e deixa duas telas com cada um com um convidado, só que de forma remota. Então, isso mais ou menos, né? Essa questão do híbrido com presencial. Ou seja, veio o convidado, não aglomerou pessoas, porque não pode, no momento não pode, e tem duas pessoas ativas de forma remota, comunicando, falando sobre o mesmo assunto, né, na transmissão. É o que a gente mais vê ultimamente hoje na televisão, né? Nas rodas de conversa que está tendo, né? Principalmente eu estava olhando esses dias mesmo com os profissionais da saúde, alguns enfermeiros e alguns médicos conversando, uns de forma presencial e outros de forma online, remota. Boa, exatamente. Aí, pessoal, a penúltima pergunta que foi feita para os professores naquela live foram quanto às perspectivas para o ensino médio nos próximos anos, né, com mudanças previstas. Por quê? Porque está rolando, né, uma implantação de um novo ensino médio, uma nova estrutura, novas disciplinas, umas saem, outras entram. Vamos aprender sobre os roteiros de aprendizagem. Alguns alunos vão seguir por um caminho, outros por outro. E isso é uma novidade. Eu creio que vocês não chegaram a passar por isso no ensino médio de vocês. Vocês tiveram aquela questão de disciplina de projeto de vida, alguma coisa do tipo no ensino médio de vocês? Eu nunca tive. Na verdade, eu vi essa disciplina no estágio passado com o pessoal do Fundamental. Uhum. Na minha Também, escola foi implantada, o ano depois que eu saí, foi implantada uma disciplina, se eu não me engano. Uma coisa sobre escolhas de profissão, uma coisa assim, que mostrava para os alunos diversas áreas em que eles poderiam entrar trabalhar de acordo com as matérias da grade mesmo, normal. Giovanni? não, no meu, assim, durante o meu ensino médio também, eu não cheguei a ver, né? Eu não cheguei a ver, após já, depois que eu tô na faculdade, eu já vi bastante já o pessoal comentando, né? Das unidades de ensino, eles falam dessa questão dessas disciplinas, assim. Alguns coordenadores, já participei também de algumas palestras, já com alguns coordenadores de algumas instituições,
E eles falam muito nisso, nessa questão aí também. Mas no meu ensino médio mesmo, eu não cheguei a passar por isso, não. Eu também não tive o prazer de vivenciar essa experiência, né? E é uma coisa um pouco recente, algumas escolas já aderiram, algumas estão nesse processo de aderência, né? E algumas só nos próximos anos, né? Só que vai chegar um momento que todos vão ter aderido a essa questão. Aí, para ver como é que funciona isso, foi um material que já foi postado hoje, tá? No começo da aula, referente a aulas passadas, que vocês vão estar assistindo alguns vídeos, lendo um texto que fala sobre essa nova implantação do ensino médio, tá? E aí eu vou pedir que vocês, posteriormente, né, quando tiver momento oportuno, estejam assistindo esse vídeo, fazendo a leitura desse material, para que a gente esteja conversando de uma forma melhor e mais aprofundada sobre essa nova implantação do ensino médio, tá? Eu também passei no grupo um evento que aconteceu sábado agora, certo? Que tratava exatamente sobre esse assunto. É um evento que foi organizado por professores do FTO, que falava sobre esse novo ensino médio, né? Na perspectiva dos professores, compreender toda essa questão de como funcionava esse novo cenário. Aí eu gostaria de perguntar, algum de vocês conseguiu participar? É um evento até que tinha inscrição, gerava certificação. Algum de vocês conseguiu participar? Eu vi, eu vi certinho a publicação lá, tudinho, só que não deu para participar, porque eu já tinha um compromisso nesse horário, Sim, sim. no sábado. As demais colegas, alguma participou? Amanda, Maíra, vocês chegaram a ver, se Eu inscrever, não cheguei a participar? participar também. Sim. Não, tudo bem, sem problemas. Eu não vi, eu vi, mas esqueci, sou um desastre. Eu até iria participar também, mas eu não sei se vocês sabem, eu sou adventista, né? Então essas questões, infelizmente, eu não pude participar no sábado. Mas eu solicitei para os organizadores do evento para que eles gravassem e eles vão disponibilizar essa gravação para a gente depois que eles editarem, para a gente estar assistindo, tá? De uma forma mais resumida, mais cortada, com os tópicos dos assuntos trabalhados. E aí, posteriormente, eu vou estar disponibilizando para vocês, né? Para a gente, né, assistir em conjunto e comentar também sobre essa questão, tá bom? Do novo ensino médio. E aí, até lá fica só esse material que eu postei para vocês de outras aulas, tá? Mas a ideia seria que vocês tivessem participado para a gente estar socializando também o que foi trabalhado no evento, tá bom? Mas sem problemas. E aí, por último, pessoal, foi dado foi deixado pelos professores que participaram conselhos, certo? Conselhos sobre algum conselho, alguma dica sobre o que vocês precisam saber ou fazer para atuar no ensino médio, tá? Vocês que participaram, né, vocês têm algum conselho para deixar para os colegas de vocês que vão estagiar nesse momento no ensino médio? E você, Maíra, que não participou, você tem algum conselho para deixar para os seus colegas, alguma mensagem motivacional para que vocês que vão trabalhar agora no estágio do ensino médio? Então, vou começar aí pela Amanda. Você tem algum conselho que você gostou da live ou que deixaria de deixar seu mesmo para os colegas? Vou deixar o meu conselho mesmo. Eu acho que, como o ensino médio a gente trabalha, né, com alunos que estão com espírito de ensino fundamental, alunos que são rebeldes, que estão saindo do ensino médio e indo para uma faculdade, então a gente trabalha com vários tipos de alunos, né? Eu acho que o importante é ter calma, ter paciência, procurar dinâmicas, né, que possam se encaixar com cada tipo de aluno, procurar também entender por que o aluno sumiu, desapareceu da aula e depois voltou de repente. É importante, eu acho que a gente ter essa aproximação com o aluno e não deixar ele só lá largado, como se não estivesse fazendo nada e não entender o que está acontecendo. Muito bem. Giovanni? O meu conselho é ter planejamento, né? Um dos coisas principal para iniciar um estágio, principalmente no ensino médio aí, que eu pude observar, é ter um planejamento que aí as coisas dão certo. Fazer bem o planejamento e também, assim, olhar, né, essa realidade, como a minha colega Amanda falou aí, olhar, entender a realidade dos alunos, né? Porque não adianta a gente produzir, planejar uma coisa que não tenha resultado, né?
querer trazer para os alunos que tem ali de várias diversidades, né? Então, talvez uns vão entender perfeitamente, outros já vão ficar para trás. Então, procurar levar tudo num nível só, para que cheguem ao objetivo. Que o planejamento seja alcançado lá no final do estágio, né não? Então, é isso aí, o meu conselho é ter mais um planejamento e saber observar o seu público-alvo. Perfeito, Giovanni. Maíra? Nossa, como eu não assisti a live, eu tô meio perdida, mas eu acredito que ter paciência e ter mente aberta, porque ensino médio estão lidando com adolescentes que tem muito, a realidade é muito diferente uma da outra. É sempre tem um aluno que tem mais dificuldade, outro aluno que é rebelde, um aluno que tem algum tipo de, pode aparecer algum tipo de deficiência. Então, ter a mente aberta e ser flexível para conseguir colocar, dar aula onde possa envolver todos eles. Muito bem, bacana, pessoal. Aí é o seguinte, foi muito bacana a socialização desse conteúdo da live, eu vi que vocês realmente aprenderam bastante coisa e também já possuem uma bagagem bem interessante para estar ajudando uns aos outros, tá? E é muito legal isso, é um aprendizado colaborativo, né? Quando a Amanda compartilha um pouquinho, e o Giovanni compartilha um pouco, e a Maíra compartilha um pouco, e o professor compartilha um pouco, e no fim todo mundo acaba aprendendo, tá bom? Uns com os outros. Aí eu tenho uma proposta para uma atividade, tá? Que já vai envolver o próximo tema da nossa disciplina, certo? Eu vou só compartilhar aqui na tela para a gente fazer essa leitura em conjunto, mas depois vou estar postando também lá no Google Sala de Aula, tá bom? O tema da nossa o próximo tema que nós vamos trabalhar na nossa disciplina é a questão a relação entre o professor e a gestão educacional no ensino médio técnico, né? Como assim gestão educacional? A gestão, ela está ligada à administração, né? A questão da gerir, você administrar. Administrar o quê? Não, o professor ele não vai só dar aula, né? Como eu costumo falar, é como se a aula ela fosse só a culminância de uma série de atividades que o professor está fazendo, certo? Por trás de você dar uma aula, vocês sabem isso na questão dos estágios, né? Vocês já perceberam, e didática e tantas outras disciplinas. O professor ele tem que planejar o conteúdo que ele vai trabalhar, planejar as aulas dele, preparar a questão das atividades, a avaliação que ele vai aplicar, ele tem que fazer a correção dos trabalhos, ele tem que coletar as frequências que os alunos estão na aula ou não, estão participando ou não, ele tem que depois lançar nota, corrigir prova, né? Ele tem que preencher diário, é uma série de coisas. Isso quando ele só trabalha na parte da aula. Muitas vezes, quando a gente pega um instituto federal, né, ou escolas que têm projetos, o professor tem que fazer projetos de extensão, projeto de pesquisa, outros diversos tipos de projeto, tem que participar das formações, né, formação continuada, ou muitas vezes o professor ele é detentor de um cargo na escola, ele é um supervisor, ele é o diretor da escola, ele é um coordenador, entendeu? E tem que saber lidar com essas questões. Então, o professor em si, muitas vezes no ensino médio, ele lida com essas questões da gestão escolar, gestão educacional, tá? Vocês, como a gente está nesse momento pandêmico, o que acontece? Talvez vocês não vão ter tanto contato com essa realidade, certo? Vão estar mais naquela parte da aula, observando a sala de aula como que ela é, né? Online, o contato com os alunos vai ser menor, vocês não vão estar vendo como que é o funcionamento da estrutura da escola como um todo, tá? Então, essa percepção ela acaba ficando um pouco reduzida por conta do momento que nós estamos vivendo. E não é legal isso. É legal vocês terem uma formação que contemple toda a questão, tanto presencial quanto online, né? Principalmente presencial, que é o cenário que a gente, por enquanto, mais vai ter. Né? No futuro pode ser que
a forma de se educar, de se ensinar, ela mude, né? Mas, por enquanto, o presencial ele é o mais forte, né? Só que nós temos, então, as tecnologias digitais aí para ajudar a acabar com essa distância, tá? Então, qual que é a proposta que eu tenho para vocês? Tem uma coisa que está em bastante alta, que são os podcasts. Vocês sabem o que é um podcast? Alguém já viu algum podcast? Conhece podcast? Amanda, Maíra. É um momento, uma roda de conversa, um diálogo. Você já viu algum podcast na internet? Eu acho que é como o Giovanni falou, é tipo um diálogo, não de perguntas e respostas. Isso. Como é que funcionam os podcasts mais atuais? Tem para quem não conhece, pode dar uma pesquisadinha depois aí na internet, no YouTube. O Flow Podcast, que são os maiores, né? Flow Podcast tem o Inteligência Limitada, mais um pod do Whindersson Nunes. E como é que funciona? A galera chama um convidado e começa a conversar, às vezes sobre algum tema específico ou só para bater papo mesmo sobre alguma coisa. E aí eles disponibilizam ou o vídeo, né, gravação no YouTube ou em outras plataformas, ou apenas em áudio, para que as pessoas que estão no trânsito, trabalhando, fiquem escutando lá aquela conversa, certo? E aí tem lá o entrevistado e o entrevistador. Às vezes pode ser um ou mais entrevistadores ou um ou mais entrevistados, tá? E diferente das entrevistas mais comuns ou das pesquisas, é algo mais conversado, algo mais descontraído, entendeu? Com mais liberdade, certo? Então, qual que é a proposta que eu tenho para vocês, certo? Você já viu, Maíra? Qual podcast que você gosta ou que já assistiu? Eu já vi o podcast do Flow, mas aquele que é na versão feminina, onde legal. são apresentadoras. Uhum. E também tem o do canal Tech, que fala só sobre tecnologias. Muito legal, muito bacana. Então, qual que é a proposta? Vocês vão fazer um podcast com o professor, certo? Ah, professor, como é que eu vou fazer esse podcast? Você pode estar fazendo ele só por áudio, ou se você quiser, pode estar fazendo áudio e vídeo, tá? Você pode fazer uma... Ah, professor, eu vou fazer uma live na minha rede social, no Instagram, ou no meu canal do YouTube. Pode ser, se quiser fazer entrevista lá com o professor, fica à vontade. Como a gente fez com a live com os professores. Pode ser um podcast naquele naipe, né? Ou você quer fazer no Google Meet, você abre uma chamada aí com o professor no Google Meet e faz aí o podcast com ele, grava a chamada. Ou fazer só por áudio, né? Você faz a chamada no Meet ou alguma outra plataforma, grava só o áudio e disponibiliza o áudio. Pode ser, eu quero editar, professor. Se quiser editar, fica à vontade. Não, eu vou fazer a gravação bruta. Também fica à vontade, da forma como vocês quiserem. Tá? Mas como que é esse podcast? Vocês vão fazer como se fosse uma entrevista com um professor. Pode ser professor do FTO, Campus Araguatins ou outro campus, tá? Pode ser professor da escola pública, de ensino médio, estadual, tá? Da sua cidade, ou algum amigo seu, colega, algum conhecido seu que é professor em alguma escola de nível médio ou técnico, né? E que você vai perguntar para ele, você vai conversar com ele de uma forma bem descontraída, dando liberdade para ele e tudo mais, para ele contar como é essa realidade, como é a lida do professor de ter que ministrar aula, fazer planejamento, avaliação, alimentar sistema, frequência, diário, tal, ou como é ter cargo na escola, como é fazer os projetos, como é que ele faz para conciliar essas coisas todas, tá? Para vocês realmente conhecerem essa realidade de como é a vivência de um professor com todas essas questões, tá? E pode ser que vocês já conheçam, mas vai ser interessante que aí vocês vão compartilhar experiências de professores diferentes com cada um, com os demais colegas, tá? Então vai ser individual, a Amanda vai fazer com o professor, o Giovanni com outro, a Maíra com outro, e vocês vão compartilhar e mandar, certo? E aí, tem algumas perguntas que eu coloquei como base, mais ou menos, para vocês perguntar para eles, tá? Mas não necessariamente precisam ser só essas perguntas, não necessariamente essas perguntas precisam ser feitas exatamente com as palavras que eu utilizei, mas é mais para vocês terem um norte do que é para ser perguntado, mais ou menos, tá bom? Se vocês quiserem colocar mais perguntas, fique à vontade. Que perguntas que eu coloquei aqui? Quais atividades você faz na escola além de dar aula?
né? Para a gente saber o que esse professor faz, né? Planejamento, avaliação, lançar nota no SIG, tudo isso, né? O que esse professor faz além de dar a aula dele? Como é que você faz para conciliar todas as atividades que tem que fazer na escola? O tempo, a sua organização, a sua agenda, como é que funciona? Quantas horas é para dar aula, quantas para planejamento, quantas você deixa para atender os alunos, essas coisas, né? Quais são as maiores dificuldades em relação à gestão de suas atividades como professor? O que o professor mais tem dificuldade de fazer, às vezes nesse período remoto ou quando está presencialmente, né? Pergunta também se o professor ocupa ou já ocupou algum cargo na escola e como é que foi, como é que ele fazia para conciliar essas duas funções, né? E que ferramentas vocês utilizam nas atividades burocráticas da escola? Qual é o sistema de diários, de frequência, de nota que a escola usa? Como é que funciona? Que tempo que ele tira para usar esse sistema, tá bom? Perguntas assim para vocês conhecerem essa realidade, tá bom, pessoal? E aí foi o que eu já disse, né? Pode ser áudio, gravado, Google Meet, tá? E o foco, então, dessa disciplina é o quê? É conhecer o professor e a realidade da gestão educacional de tudo que envolve, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, pessoal, sobre essa atividade? Não, professor, da minha parte, não. Tá, beleza, então. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da realização delas, fiquem à vontade, tá bom? E a gente vai conversar então sobre elas. Beleza, pessoal? Alguém tem algum comentário a mais? Pode falar, Amanda. Tem algum tempo de duração ou não? Pode ser à Não, vontade? limite, nem limite mínimo, nem limite máximo, tá? O tempo que vocês precisarem, tá? O tempo que vocês quiserem para estar fazendo esse podcast. Nem mínimo, nem máximo. Fiquem à vontade, tá bom? Se sair aí um podcast de 3 minutos, não tem problema não. Respondendo as perguntas mais ou menos que tem lá, sair um podcast de 1h30. Não tem problema também não, tá? O importante é fluir o papo e ser construtivo, beleza? É legal que, assim, nesse momento eu não sei, assim, eu me deparo muito com professores, né, que professores não querem participar, assim, tem hora de momentos desse tipo. Aí eu não sei como é que estão sendo para essas pessoas se adaptar nessa forma remota, que é tudo tecnologia. O professor tem que. O único tem hora que é o professor que tem que aparecer a câmera na chamada, né? Por exemplo, os alunos. Os alunos, muitos deles não obrigam os alunos a ligar. Então, alguns professores, já outros não, outros são legais demais. Quando falei, vamos fazer entrevista aqui, debater sobre um tema que está da atualidade, aí o professor chega, não, vamos dialogar, esse assunto é muito importante mesmo. Aí já anima, tipo, falei. Aí tem outros que, não, é filmado? Já pergunta, é filmado para mostrar o rosto? Uhum. Aí, não, pode ser só áudio? Igual você falou aí, alguns falam assim, quando a gente fala que é uma gravação, uma entrevista. Mas o legal, tem as duas alternativas, né, Giovanni? Não, muitos deles já querem só o áudio, né? Mas muitos são legais, eles querem mesmo mostrar, dialogar, e pronto, ali mesmo sendo filmado, a câmera, né? Que fica legal, igual o professor falou aí. Eu já agora, o professor falando aí em podcast, eu acompanho um canal aqui, é mais ou menos isso. E assim, só que o canal traz conteúdos aleatórios. Aleatórios, só que é tipo podcast, assim, também. Ele tem a mesma... Qual que é o podcast? Cortes do Flow. Ah, então, o Cortes do Flow que você segue, na verdade, o que acontece? O nome do Flow Podcast, ele faz uma entrevista com o pessoal de, às vezes, 2, 3, 4 horas, certo? Isso, aí tem um outro canal que pega esses vídeos, esse podcast grande, e faz cortes de algumas partes específicas, mais interessantes. Aí é chamado os Cortes do Flow, entendeu? Pois é, o nome do canal é Cortes do Flow. Dois caras... É o Monark e o... Como que é o nome? É o Monark e eu esqueci o nome do outro. Eu não recordo que os caras são... É aleatórios mesmo o canal deles, ficam fazendo pergunta e o pessoal responde. Bom danado. Eles são o maior canal de podcast do Brasil na atualidade, é o Flow. Então tá ok. Por mim ficou entendido. Beleza, então, pessoal. Então, tranquilo. Boa sorte aí que vocês consigam fazer a atividade, tá? Por hoje é só. Eu vou estar postando depois a frequência da disciplina lá no Google Classroom para você estar preenchendo, tá bom? Falou, pessoal. Boa tarde a todos. Boa tarde.